unidade 1 da nossa disciplina, nós vamos estudar as relações entre literatura e história, abordando alguns aspectos teóricos. Então, nessa unidade, você vai iniciar suas reflexões entre essas relações entre os campos da história e da literatura. A partir da leitura do material impresso, você poderá refletir sobre os critérios aplicados para que se estabeleçam os limites e as diferenças entre o que chamamos de discurso da história e discurso literário. O fator em comum entre os dois discursos é a narrativa, cuja definição pode ser resumida no seguinte: a narrativa se concentra ou consiste na exposição de um acontecimento ou de uma série de acontecimentos mais ou menos encadeados, podem ser reais ou imaginários, e se encadeiam, portanto, por meio de palavras ou de imagens. Enquanto a narrativa literária obedece ao critério da verossimilhança, ou seja, ao critério da coerência e da possibilidade, a narrativa histórica se pauta pelo registro, no plano da experiência, que se faz dos eventos realmente acontecidos. A narrativa histórica, portanto, se constitui da seguinte forma: nós temos uma referência e temos a interpretação. A referência e a interpretação vão resultar no processo narrativo que vai dar consistência ao discurso histórico. Já a narrativa ficcional é constituída de uma pseudo-referência mais a interpretação. Nisso, então, consistirá a estrutura que dará corpo a uma narrativa ficcional. A diferença entre as duas reside basicamente no fato de que a referência à verdade é substituída por uma pseudo-referência no discurso ficcional, quando a narrativa não fará referência à verdade, mas a algo parecido com ela. Para um bom aproveitamento aqui dos seus estudos na unidade 1, é importante acompanhar atentamente as considerações que vocês vão encontrar no material impresso, no livro que vocês receberão ao início da disciplina. Vocês verão que lá, nesse material impresso, há alguns textos complementares, sendo um deles do autor Carlos Reis, intitulado Diálogo 3 sobre a história como experiência. Carlos Reis vai discutir nesse texto alguns aspectos relacionados a isso que nós apresentamos rapidamente aqui, ou seja, as diferenças entre literatura e história. Portanto, a leitura atenta desse texto vai ajudar você a aprofundar sua compreensão da história como um discurso narrativo. Nessa mesma unidade, vocês vão encontrar o recurso de atividade que nós chamamos de diário de leitura. Para o melhor aproveitamento possível dessa disciplina, você deve dedicar-se à leitura do romance Memorial do Convento, de José Saramago, e nesse primeiro diário de leitura, você deve procurar registrar as suas impressões sobre a figura do narrador, ou seja, aquele que se responsabiliza por contar a história. As questões que virão a seguir vão ajudá-lo a questionar alguns aspectos da composição do romance. Enquanto ler o romance, se pergunte: o narrador se apresenta em primeira ou terceira pessoa? Como se configuram os discursos diretos, ou seja, os diálogos, e como eles se alternam com a fala do narrador? Qual é o tom utilizado pelo narrador ao longo do romance? Ele sempre se manifesta da mesma forma ou você percebeu variações, opiniões, parcialidades? Registre no diário de leitura essas e outras questões que você julgar relevantes em relação à caracterização do narrador nesse romance Memorial do Convento, de José Saramago.